Quem é Deus e quem é você? Quem é Deus quando você age de forma errada, no ato, no adultério, na fornicação, na mentira? Bem, é isso que eu gostaria que você conhecesse da parte de Deus. Quem é Deus e quem é você? Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Trouxeram até Jesus e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você sabe bem, você ser humano, nós seres humanos, sabemos que quando chega uma notícia de alguém que cometeu um ato terrível, como no caso o adultério, traiu o seu marido, traiu os seus filhos, você sabe que os nossos olhos naturalmente é de acusar, de olhar com maus olhos, de condenar, não é verdade? A pessoa que cometeu tal ato. Nos colocamos como juízes dessas pessoas, não é verdade? É mais ou menos assim. E, na verdade, Deus vê e sabe, conhece cada um de nós, inclusive os nossos conceitos e pensamentos que vêm naquele momento em que olhamos a pessoa que cometeu o ato, o adultério. Ela se sente culpada, condenada pelos olhares das pessoas e pelo seu próprio olhar também. Ela se vê mal, ela se vê exposta diante das pessoas quando todos conhecem a sua história, o seu pecado. Ela mal levanta a cabeça. Mas também passa 1001 coisa na mente dela. Ela enxerga outras pessoas com o olhar de que elas estão julgando. Às vezes, ninguém está julgando, mas ela está julgando essas pessoas. Porque, na verdade, se ela encontrasse tal pessoa que fizesse algum erro drástico assim, ela também acusaria. Então, da mesma forma que ela trata as pessoas, é a forma que ela também vai tratar ela mesma. Ela vai julgar com que os outros olham para ela. E, obviamente, que esses escribas e fariseus trouxeram essa mulher apanhada em adultério para acusar Jesus com a atitude que ele teria. Mas qual foi a atitude de Jesus? Ele, que era perfeito, não havia pecado, o que ele faria? Será que você, sendo perfeito, não condenaria uma pessoa que errou? Você não cometeu nenhum delito, nenhum erro, nenhum pecado? E você sabe que quando você não comete tal coisa, você se sente bem consigo mesmo em julgar e condenar? Mas não foi o caso do Senhor Jesus. Quando eles levaram essa mulher pega em flagrante e acusaram ela, expôs diante de Jesus e Jesus estava inclinado. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem eles, os acusadores, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Jesus, que é perfeito, poderia atirar pedra, mas ele inclinou-se e escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um,
a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora vamos ver quem é Deus ao pecador. Ele acusa? Ele condena? Não. Jesus, o papel do Senhor Jesus veio para salvar. Salvar o pecador. Não veio para condenar. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus fez aquela mulher pensar: onde estavam aqueles acusadores? Os acusadores se foram, porque a sua própria consciência acusaram o seu próprio pecado. E Jesus perguntou: ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe, ouvinte, talvez você esteja aí com um fardo pesado, com o pecado diante de você, com a vergonha, com o desprezo dos olhares das pessoas. Você se sente assim. Você se sente incomodado com o que os outros pensam de você. Você se sente mal com a exposição do seu pecado aos demais. Mas Jesus fala algo muito interessante. Bem, vamos falar sobre isso após essa trilha musical. Enquanto isso, eu gostaria que você, ouvinte, que está se sentindo condenado, pensasse como Jesus fez pensar aquela mulher. Aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Um dia eu me senti condenada. Não que eu tivesse cometido adultério, pecado, mas em mim eu me sentia acusada. A minha consciência me acusava das coisas que eu guardava no meu íntimo e que eu nunca havia dito para ninguém. Um dia eu me senti tão suja assim. Um dia Jesus me mostrou toda a minha sujeira da minha vida. E eu ainda solteira, não conhecia
nunca havia dado um beijo, nunca havia conversado com nenhum rapaz, mas eu me senti tão suja quanto uma prostituta. Assim foi eu, ao ver o meu pecado. Mas eu não assisti à condenação de Deus. Ele me mostrou o meu pecado para me livrar do pecado. Não tem como eu me livrar do pecado se eu não enxergo aquilo como pecado, como o mal que alimento. E sabe, aquela mulher, ela se sentia muito mal consigo mesma, muito mal com o que os outros pensavam dela, pelo que ela havia cometido, não sei, mas Jesus falou para aquela mulher e disse assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Saiba, ouvinte, que o pecado, você não vai ser liberto do pecado quando você gosta do pecado. Enquanto você não ver que o pecado é o causador dos males que atuam na sua vida, você vai cultivar esse pecado, você vai aceitar, você vai alimentar, como chegou o caso dela ter deitado com um homem, sendo ela casada. Ou seja, ela não tomava sobre si a responsabilidade com o que acontecia dentro dela. Ela alimentava aquela ilusão, aquele sentimento, até que cometeu o ato, o adultério, e foi pega em flagrante. E Jesus não a condenou. Observe, Jesus não a condenou. Jesus disse para ela ir e não pecar mais. É isso que ele fala para o pecador: vai e não peques mais. Quantas vezes eu errei, eu julguei, eu condenei, eu olhei com maus olhos, discriminei, fiz acepção de pessoas à vista dos meus olhos, e Jesus não me condenou. Ele me ensina, a fé inteligente me ensina a não pecar mais. Agora, quando que eu não vou pecar mais? Quando que eu vou largar de vez o pecado? Essa é a pergunta. O que fazer? Quando eu tomo para mim a responsabilidade do ato, do erro, que é meu, não das pessoas, não de mais ninguém, é meu. Foi eu que quis, foi eu que aceitei, foi eu que alimentei aquele pensamento ruim, aquela vontade indevida. Ou seja, eu tenho que assumir a minha condição de pecador e odiar o pecado. Jesus disse para ela: vai-te e não peques mais. Saiba, ouvinte, que você tem chance. Se você tem vivido no pecado, amado o pecado, gostado dele, alimentado ele na sua mente, as suas razões, porque você comete esses pecados que você sabe que não deve cometer. Você tem cometido porque você alimenta as suas razões. Mas o dia em que você vê que esses pecados que você comete, você é o causador, você aceita, você alimenta, você gosta dele, quando você enxergar como inimigo seu, então você vai odiar aquilo que fez você de escravo. É isso que Jesus estava falando para ela. Eu não te condeno,
mas vai, não peques mais. Faça isso também para você. Odeie aquilo que te escraviza.